Essa foi uma semana bastante movimentada para o Santos. O Peixe teve vitória importante no Campeonato Brasileiro, avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana, ganhou dinheiro com a classificação, teve notícia positiva fora de campo, mas também voltou a enfrentar problemas nos bastidores. E tudo isso acontece justamente antes de uma sequência que pode ser decisiva para o restante da temporada. Então, fica até o final porque vamos passar pelas principais notícias do Santos durante a semana. Vamos começar pelo que aconteceu dentro de campo. No último domingo, o Santos conseguiu uma vitória que trouxe bastante alívio para a torcida. O Peixe venceu o Vasco por 3-0 em São Januário e conseguiu sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Gabigol abriu o placar. William Arão marcou o segundo e Luan Pérez completou a goleada. Mais do que os 3 pontos, a atuação chamou atenção porque o Santos apresentou um futebol mais organizado e conseguiu controlar boa parte da partida. Cuca também ganhou motivos para ficar satisfeito. Depois do jogo, o treinador destacou a importância da vitória e da união entre o elenco e a torcida. O resultado também ajudou a diminuir um pouco a pressão sobre o time em um momento complicado do Campeonato Brasileiro. E enquanto o Santos comemorava essa vitória, a equipe já precisava pensar em outra decisão. Na quinta-feira, o Peixe foi até o Equador para enfrentar o Macará pela Copa Sul-Americana. E dessa vez, o Santos entrou em campo sem Neymar e Gabigol. Os dois foram preservados por Cuca, pensando na sequência pesada de jogos. Mesmo sem suas principais estrelas, o Santos conseguiu fazer o que precisava. Empatou em 0-0 com o Macará e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Como havia vencido o primeiro jogo por 2-1 na Vila Belmiro, o empate foi suficiente para colocar o Peixe entre os 8 melhores da competição. E agora vem uma pedreira. O próximo adversário do Santos será o Atlético Mineiro. Os jogos das quartas de final estão previstos para setembro, com a partida de ida entre os dias 8 e 10 e o segundo confronto entre os dias 15 e 17. Ou seja, o Santos conseguiu avançar, mas agora terá pela frente um adversário muito mais complicado. E essa classificação também trouxe uma notícia importante para os cofres do clube. O Santos garantiu aproximadamente R$ 3.600.000 em premiação pela vaga nas quartas de final. Somando as premiações conquistadas nas Copas durante a temporada, o Santos já arrecadou aproximadamente R$ 20 milhões. E esse dinheiro chegou em uma hora importante. O clube continua enfrentando dificuldades financeiras e ainda possui dívidas que precisam ser resolvidas. Inclusive, neste sábado apareceu uma atualização importante sobre os salários. O Santos informou que realizou o pagamento de 2 meses de direitos de imagem que estavam atrasados com os jogadores. Ainda existe um mês pendente, que venceu nesta sexta-feira. Segundo o clube, problemas burocráticos na emissão das notas fiscais fizeram com que alguns jogadores ainda não recebessem imediatamente. A diretoria espera concluir todos os pagamentos até segunda-feira, ou, no máximo, antes do primeiro jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E existe outro problema financeiro que continua no radar. O Santos precisa resolver a dívida com o Monaco pela contratação de Jean Lucas. O débito é de pouco mais de 2 milhões de euros, o que representa aproximadamente 12 milhões de reais. Essa dívida está relacionada ao transfer ban, que impede o clube de registrar novos jogadores. A promessa da diretoria é resolver primeiro as pendências com os atletas e depois direcionar recursos para tentar derrubar a punição da FIFA. Mas nem tudo foi notícia ruim fora de campo. O Santos também fechou um novo patrocínio. O clube assinou contrato de 12 meses com a Baladap. O acordo vale aproximadamente 15 milhões de reais e a marca será colocada na parte superior das costas da camisa. E existe um detalhe que pode ser muito importante. O contrato permite que o Santos antecipe o recebimento integral desse dinheiro, caso a diretoria decida fazer isso. Para um clube que precisa de dinheiro no caixa, essa possibilidade pode ser bastante interessante. O Santos também continua procurando patrocinadores pontuais para os jogos decisivos contra Palmeiras e Atlético Mineiro. E falando em dinheiro, existe uma situação curiosa acontecendo. Mesmo com a chegada de um novo patrocinador, o Santos continua enfrentando dificuldades para manter alguns parceiros comerciais. O chamado efeito Neymar, que aumentou bastante a exposição do clube quando o camisa 10 voltou, aparentemente não foi suficiente para manter o mesmo nível de receitas comerciais.
O Santos perdeu algumas marcas importantes e agora tenta reorganizar seu departamento de marketing. Por isso, o novo contrato de 15 milhões de reais ganha ainda mais importância neste momento. E não podemos esquecer da base. Uma das boas notícias da semana foi a renovação de Davizinho. O lateral direito, de apenas 18 anos, renovou seu contrato com o Santos até 2031. A nova multa rescisória foi estabelecida em 100 milhões de euros. Davizinho vem ganhando espaço com Cuca e é visto como uma das promessas do clube. E o Santos também avançou em outro projeto importante. O clube incorporou uma área de aproximadamente 700 mil metros quadrados em São Vicente para um projeto de novo centro de treinamento voltado para as categorias de base. A ideia é aumentar a estrutura de formação dos meninos da Vila e criar condições melhores para revelar novos talentos. Então, olhando para tudo o que aconteceu nesta semana, o Santos chega ao domingo em uma situação bastante movimentada. Dentro de campo, o time venceu o Vasco por 3-0. Depois, avançou na Copa Sul-Americana e agora vai enfrentar o Atlético Mineiro. Fora de campo, conseguiu um novo patrocínio de 15 milhões de reais. Também começou a colocar os direitos de imagem atrasados em dia, mas ainda precisa resolver o transfer ban e outras pendências financeiras. E, ao mesmo tempo, o clube continua trabalhando para fortalecer a base e proteger seus jovens jogadores. Agora, o Santos precisa voltar a pensar no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Mirassol, neste domingo, às 6h30 da tarde, na Vila Belmiro. E esse jogo é muito importante. O Santos precisa continuar somando pontos no campeonato e não pode deixar a classificação na Sul-Americana fazer o time esquecer a situação na tabela. Depois desse jogo, a sequência fica ainda mais pesada. O Santos terá os 2 confrontos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e ainda terá o clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, Cuca terá uma verdadeira maratona pela frente. E agora eu quero saber a sua opinião. Depois de tudo o que aconteceu nesta semana, você está mais confiante no Santos? A vitória contra o Vasco e a classificação na Sul-Americana mostram que o time está evoluindo? Ou você ainda está preocupado com o Campeonato Brasileiro e com os problemas financeiros do clube? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião da torcida. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no podcast Santista para acompanhar as principais notícias do Peixe durante a semana. E domingo tem Santos e Mirassol. Vamos ver se o Peixe consegue transformar essa boa semana em mais uma vitória dentro da Vila Belmiro.